E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre as histórias da vida do Viktor Frankl. Eu sou Alberto Neri e esse aqui é o meu canal onde a gente fala de psicologia e logoterapia. Existe uma pergunta que eu já perdi a conta de quantas vezes me fizeram. A pergunta é a seguinte: Frankl era inimigo de Freud? Frankl era um daqueles que se tornou um opositor de Freud? A gente sabe que Freud teve ali alguns opositores, né, na sua carreira. Muitas vezes eram os seus ex-alunos que acabavam se tornando dissidentes. Mas Frankl fazia parte desse grupo? Como era a relação de Frankl com Freud? E eu quero contar rapidamente aqui para vocês algumas curiosidades dessa história. Frankl teve os seus primeiros contatos com os livros de Freud, na verdade, desde a sua adolescência. E o que ele começou a fazer? Ele começou a se comunicar com Freud. De que forma? Embora ambos morassem em Viena, eles não se conheciam pessoalmente. Frankl começou a enviar cartas para Freud. E assim começou ali uma amizade através das cartas entre já o renomado professor Sigmund Freud e um jovem estudante, que nem estudante de medicina era ainda na época, Viktor Frankl. A correspondência entre eles durou alguns anos, mas sempre nesse nível, né, da amizade por cartas. Eles nunca se conheceram pessoalmente. Infelizmente a gente não tem acesso a essas cartas hoje porque elas acabaram sendo destruídas, né, pelos nazistas por ocasião da dominação da Áustria, tanto as cartas que eram de Frankl quanto as que eram de Freud. E o assunto é importante porque algumas pessoas acham que havia uma oposição pessoal de Frankl em relação a Freud. O próprio Viktor Frankl vai dizer o seguinte, que as divergências teóricas que acabaram surgindo com o passar do tempo nunca diminuíram a admiração que ele tinha por Freud. Para Frankl, Freud ele é o grande ensinador da arte, da técnica, da psicoterapia. Ele vai dizer que foi Freud que ensinou a nós todos quem? Todos nós que tentamos aí desbravar e trabalhar no campo da saúde mental e da psicoterapia. E mais, ele chega a dizer o seguinte, que a cadeira de Freud deveria permanecer vazia. Trocando isso daí talvez numa linguagem mais atual, sabe quando o jogador de futebol se aposenta, de basquete, aí o time fala assim, olha, a camisa dele ninguém mais vai usar, e aposenta a camisa? É mais ou menos essa visão que Frankl tinha em relação a Freud. Ninguém iria se comparar a ele, então ninguém iria tomar o lugar que um dia foi dele. Mas voltando a essa relação entre eles, eles iam trocando cartas. Em um dado momento, e aí Frankl já estava em vias de se tornar um estudante de medicina, Freud gostou muito de uma carta que Frankl escreveu, que era já um artigo científico da época. Frankl mandou para análise de Freud, Freud gostou muito e acabou publicando essa carta como um artigo de psicanálise na revista de psicanálise do Freud. Isso nos mostra, então, não apenas que uma amizade existia entre eles, mas também uma admiração e um respeito, não só da parte de Frankl, mas da parte de Freud também. Senão ele não ia pegar ali um texto de Frankl e publicar na sua própria revista de psicanálise. Isso nos mostra também que Frankl não era um leigo em psicanálise, ele era alguém que tinha um bom conhecimento dessa área da psicologia. O que é muito natural, afinal de contas, a gente tem em Viena as duas primeiras grandes escolas, a escola de Freud e a escola da psicologia individual do Adler, e Frankl bebeu nessas fontes, acho que como muitos outros jovens interessados na psicologia na época. Mas o fato curioso tem a ver quando houve um encontro entre eles, quando eles puderam conhecer-se pessoalmente numa certa ocasião. E essa história eu ouvi da boca do professor Redon Klimberg, que é um dos biógrafos do Viktor Frankl, no Congresso Mundial de Logoterapia. Diz ele, então, que um certo dia Frankl estava andando lá pelas ruas de Viena e ele avistou Freud um pouco à frente. Ele reconheceu que era o Dr. Freud que caminhava ali à frente dele e começou a ir atrás dele porque ele falou, bom, hoje eu vou poder conhecê-lo pessoalmente. Frankl sabia quem era Freud, obviamente, todo mundo sabia, mas o contrário não. Ele finalmente conseguiu alcançar o Freud e nesse momento ele se apresentou. Ele falou, professor Freud, prazer,
aqui é Viktor Frankl. E a resposta imediata do Freud foi Zerningasse número 6, que era o endereço do Viktor Frankl, ou seja, a correspondência entre eles era algo tão comum que na hora em que Frankl falou quem era, Freud lembrou inclusive o endereço dele. A gente não tem notícia de que alguém tenha presenciado, não é, esse encontro, mas eu vou confessar para vocês que se eu pudesse ser uma mosquinha ali para ver esse encontro do Freud com o Frankl, seria um grande privilégio, né? Dois dos grandes nomes da psicologia tendo ali esse diálogo, esse encontro pessoal. E o próprio Frankl, não é, com o seu bom humor que lhe era característico, ele brincava contando essa situação, dizendo que como ele precisou perseguir um pouco o professor Freud para alcançá-lo, ele diz assim: e foi aquele dia que eu me tornei um seguidor de Freud, literalmente falando. Isso, pessoal, acho que de quebra serve para mostrar para a gente que toda essa guerrinha entre as abordagens da psicologia, na verdade, não faz o menor sentido. Porque entre muitos desses gênios havia uma admiração, havia uma amizade. A gente sabe que Frankl não teve essa relação somente com Freud, mas com muitas outras figuras importantes da psicologia também. E na medida em que essas pessoas, né, eram capazes de dialogar, de ter uma relação aí um tanto quanto produtiva, eu fico às vezes olhando para essas discussões de abordagens que às vezes acontecem hoje em dia e penso, né, onde é que nós vamos parar com isso? Não faz sentido algum, afinal de contas, seja você um logoterapeuta, um psicanalista ou algum adepto de qualquer outra abordagem da psicologia, todos nós temos o mesmo objetivo, que é compreender melhor a natureza humana, a existência humana e descobrirmos meios cada vez mais eficientes de poder ajudar essas pessoas. Não pode e não deve haver espaço para conflito, para discussões de maneira assim mais assintosas e desrespeitosas nesse universo. Mas, obviamente, né, que aquela discussão intelectual, as críticas, isso tudo bem, afinal de contas é assim que a ciência e a psicologia enquanto ciência vai se desenvolver. E aí, o que você achou dessa história? Você sabia que Frankl e Freud chegaram a se conhecer pessoalmente um dia? E essa história, né, dessa guerra entre teóricos e abordagens, o que você acha disso? Você é daqueles que não pode ver alguém de uma abordagem diferente que já começa a discutir? Ou você é daqueles que quer dialogar para aprender mais, seja lá com quem for o seu interlocutor e seja lá qual for a abordagem que ele defende? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual a sua opinião sobre isso. É isso então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, faz a sua inscrição aqui no meu canal e a gente se vê no próximo.